Boa tarde, pessoal. Bom, passado o recesso, estamos aí de volta às nossas atividades e nessa primeira semana de atividades que vocês receberam, o assunto do qual nós vamos abordar, né, foi abordado com vocês, foi a racionalização de denominadores, tá? Antes da gente começar a ver como isso vai funcionar na prática, eu quero dizer a vocês o que isso significa, para vocês saberem o que a gente vai fazer, qual é o objetivo de fazer isso. Tá? Racionalização é o processo pelo qual a gente torna um número racional. Ou seja, então, faz sentido que nós estejamos trabalhando com um número irracional, tá? E o nosso objetivo é tornar ele um número racional. Isso é possível? O número como um todo, não. Exemplo, aqui nós temos 3 sobre raiz de 2, que é um número irracional. O resultado final vai continuar sendo irracional, mas o nosso objetivo é racionalizar o denominador, ou seja, só essa parte. Então, a racionalização de denominadores é o processo pelo qual nós vamos tornar o denominador dessa fração um número racional, tá? O resultado, o número que vai ser produzido, o número final, é um número irracional e vai continuar sendo. Você não transforma um número irracional em um número racional. Agora, o denominador sim, ok? Então, vamos lá. Na atividade semanal de vocês vão se deparar com 2 casos. E são 2 casos bem tranquilinhos. O primeiro é quando os radicais têm índice 2, ou seja, se trata de raízes quadradas, tá? Tratam-se de raízes quadradas. Então, vamos lá. O que a gente vai fazer nesse caso? É muito tranquilo. Nós vamos simplesmente multiplicar a fração pelo radical que está no denominador. Nós vamos repetir ele, tá? Ignora o padeiro aí. É claro que ele tinha que passar na hora que eu começasse a gravar o vídeo. Mas vamos lá. Então, é 3 sobre raiz de 2, a gente multiplica por raiz de 2. Só que, como trata-se de uma fração, eu não posso multiplicar só um dos membros dessa fração por raiz quadrada de 2. Para que a gente continue trabalhando com uma fração que seja equivalente, ou seja, sem alterar o número que a fração representa, nós precisamos multiplicar os 2 membros da fração por esse valor. Então, o numerador também fica multiplicado por raiz quadrada de 2, para não se alterar a fração. Tá? Vamos ver o que acontece a partir daí. Bom, 3 vezes raiz de 2 é 3 raiz de 2. Não tem muito o que fazer. Ok? Embaixo é que a mágica acontece, que não tem nada de mágica, né? É a matemática, enfim, desculpem o trocadilho, mas vamos lá. Quando eu multiplico 2 raízes de mesmo radicando, se elas são raízes quadradas, o resultado é bem simples, ó. Some o radical, vira apenas 2. Então, era um número irracional, raiz quadrada de 2, e virou um número racional, 2. Vamos ver por que isso acontece. Ó, eu vou trazer essa multiplicação aqui, vou mostrar para vocês aqui por que isso acontece, tá? Raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2. Ó. Bom, quando os radicais têm o mesmo índice, e aqui tem o mesmo índice, são raízes quadradas, o que a gente faz para multiplicar? Repete o radical e multiplica os radicandos. 2 vezes 2, 4. Ou 2 ao quadrado. Lembra da multiplicação de números com a mesma base, de potências com a mesma base? A gente repete a base e soma os expoentes. Quando o expoente não aparece, vale 1. 1 mais 1, 2. Beleza? Como aqui é uma raiz quadrada e tem índice 2, ela se cancela com o expoente do radicando. E aí o que sobra? Simplesmente 2. Tá? Por isso, estou achando melhor fazer isso de caneta, né?
que a luz do celular está deixando um pouco ilegível. Pouco não, né? Muito. Mas enfim. Por isso que basta multiplicar pelo próprio denominador, pelo próprio radical que está ali no denominador. Beleza? Vai dar esse resultado aqui, 3 raiz de 2 sobre 2. Vai ficar assim? Deixa eu até reforçar aqui também. Vai ficar assim, não tem mais nada para a gente fazer. Já que a raiz quadrada de 2 é um número irracional, lembra? Tem infinitas casas decimais, sem apresentar aquele padrão, então a gente não consegue transformar em fração, né? Não é uma dízima periódica. Então vai ficar assim mesmo. Então fizemos isso tudo para quê? Para eliminar a raiz do denominador da fração. Ou seja, tornamos o denominador da fração um número racional. Tá? Vamos lá na próxima. 5 raiz de 3 sobre raiz de 5. E aí, será que a gente deve multiplicar por raiz de 3 ou por raiz de 5? Sempre nós vamos multiplicar pelo radical que está no denominador, ok? Então aqui, ó, nós vamos multiplicar por raiz de 5. Aí em cima, não tem que multiplicar os dois membros da fração? Em cima também tem que ser o mesmo número, para que a gente continue trabalhando com uma fração equivalente. Beleza? Então vamos lá. 5 raiz de 3 vezes raiz de 5, os índices são iguais. Então é só multiplicar os radicandos. 3 vezes 5, 15. Tá feito. Embaixo, raiz de 5 vezes raiz de 5, tem nem que pensar muito, 5. Por quê? De novo, vou botar a multiplicação aqui para a gente ver. Raiz de 5 vezes raiz de 5. O que acontece? Bom, isso é raiz quadrada de 5 elevado ao quadrado. E aí a gente cancela o índice da raiz com o expoente do radicando e sobra apenas o 5. Até porque se você fizer aqui, 5 ao quadrado vale 25 e a raiz quadrada de 25 vale 5. Beleza? Acabou? O processo de racionalização aqui acabou, mas eu estou observando que eu posso simplificar 5 no numerador com 5 no denominador. Posso dividir por 5. Né? 5 dividido por 5 vale 1. Então, ficaria 1 raiz de 15. Só que 1, assim, Por quê? 15. Aqui. Porque 5 dividido por 5 vale 1. Só que 1 multiplicado por qualquer valor vai dar qualquer valor. Então, esse 1 não precisa aparecer. Isso aqui é simplesmente raiz quadrada de 15. Tá? De novo, hein? Daqui para cá, o que a gente fez foi uma simplificação de fração. Não tem nada a ver com a racionalização de denominadores. Tá? A racionalização do denominador acabou aqui. Beleza? Mas se tiver que simplificar, é obrigado? É obrigado. Sempre é obrigado simplificar a fração. Beleza? Próximo. Está lá, 10 raiz de 2 sobre raiz de 6. Por quanto nós vamos multiplicar? Por raiz de 6. É o radical que está no denominador da fração. E lembrando, por se tratar de fração, a gente multiplica o numerador pelo mesmo valor. Olha lá. Vamos nós. 10 raiz de 2 vezes raiz de 6, raiz quadrada, tudo. Então, 2 vezes 6, 12. Vamos lá. Embaixo, raiz quadrada de 6 vezes raiz quadrada de 6 vale 6. Aí. Pelo mesmo motivo, hein, que a gente fez aqui em cima, tá? Raiz de 6 vezes raiz de 6, vai dar raiz de 6 ao quadrado, aí corta o índice com o expoente e sobra apenas o 6, tá? O que dá para fazer mais aqui? Dá para a gente simplificar, 10 e 6 dá para simplificar por 2. 10 é divisível por 2 e 6 também.
Então fica como? Aqui, ó, vou até anotar. Estamos simplificando por 2. 10 dividido por 2 vale 5. 5 raiz de 12 sobre 6 dividido por 2 vale 3. Acabou? A simplificação acabou, mas tem mais uma coisinha que a gente pode fazer aqui. Também não tem nada a ver mais com racionalização. A racionalização já foi. O que a gente pode fazer aqui? Extrair fator do radicando. Nós vimos isso antes do recesso. Decompõe, quando é possível. Ó, dá para dividir por 2, dá 6 por 2, dá 3. 3 dividido por 3 dá 1. Acabou a decomposição. A cada 2 fatores iguais a gente tira 1 e o que não forma par fica dentro da raiz. Então, na verdade, raiz quadrada de 12 pode ser escrito como 2 raiz de 3. Vai ficar como lá, ó? 5 vezes 2 raiz de 3. Ao invés de escrever raiz de 12, eu escrevo 2 raiz de 3, que foi o que eu tirei daqui, sobre 3. 5 vezes 2, 10. 10 raiz de 3 sobre 3. Pode cortar o 3 da raiz com esse 3 aqui? Não. Raiz de 3 é um número irracional. Ele não vale 3. É raiz de 3, vale 1,71, blá, 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 blá. Tá? Não tem nada a ver. Embora pareça visualmente, não tem nada a ver. Eu poderia simplificar o 10 com o 3, se fosse possível, mas não é. Não tem nenhum número que divida 10 e 3 ao mesmo tempo. Beleza? Lembrando, a racionalização acabou aqui. O que a gente fez depois? Simplificação de fração, extraímos fator do radicando e fiz uma multiplicação simples, tá? Aí você pode ver que começa a juntar um monte de coisa que nós vimos mais para trás. É por isso que matemática às vezes complica, porque ela não é uma matéria estanque, ela não acaba aqui, né? Nós vamos usar o que estamos vendo aqui e tudo que nós já vimos também pode e deve ser aplicado, tá? Lembra, você aprendeu a somar lá na segunda série, primeira série, sei lá, e você usa isso até hoje e vai continuar usando para sempre, tá? Com isso aqui também não é diferente. E o segundo caso, que dá um pouquinho mais de trabalho, mas também não é nada difícil, é quando nós vamos racionalizar radicais de índice maior que 2, ou seja, raiz cúbica, raiz quinta, raiz sétima, enfim, maior que 2. Vamos lá. Bom, a gente viu que o objetivo, no caso anterior, foi tornar o expoente do radicando igual ao índice. Só que isso lá era fácil, porque era raiz quadrada, então era só multiplicar pelo radical que estava no denominador da fração. Só que isso aqui não vai funcionar. Se eu pego aqui, ó, e simplesmente multiplico por raiz cúbica de 4, olha como é que vai ficar. Raiz cúbica, 4 vezes 4 é 4 ao quadrado. Somos expoentes, né? Então, 1 mais 1 igual a 2. Não funciona. Ó, o índice é diferente do expoente. Então, o que eu tenho que observar aqui? Bom, se o índice da raiz vale 3 e o expoente vale 1, bom, de 1 para 3, falta quanto? Falta 2. Então, o meu expoente aqui, ó, precisa ser 2. Porque quando eu multiplicar 4 com 4 ao quadrado e somar os expoentes, 1 mais 2, aí sim vale 3. Beleza? Aí sim eu consigo eliminar. Se não for assim, não vai funcionar, tá? Então, essa é a diferença do que a gente estava vendo na página anterior para agora. Aqui em cima, ó, multiplico exatamente pelo mesmo valor, porque eu preciso encontrar uma raiz equivalente, tá? Senão eu altero a raiz. Uma raiz não, uma fração. Senão eu altero a fração. E aí como vai ficar? 5 vezes a raiz cúbica de 4 ao quadrado é 5 raiz cúbica de 4 ao quadrado.
E embaixo, ó, raiz cúbica, 4 vezes 4 ao quadrado é 4 ao cubo. Está vendo que o índice agora é igual ao expoente do radicando? Então, a gente pode cancelar. Embaixo vai ficar apenas o 4. E em cima, o que dá para fazer? A única coisa que dá para fazer aqui é essa potência. 4 ao quadrado, 4 vezes 4, 16. 5 raiz cúbica de 16. Tá? Repara que eu disse a vocês, o número ele continua sendo irracional. O que deixou de ser irracional foi o denominador. Passou a ser um número racional. Tá? Vamos lá no próximo exemplo, para a gente fixar. Eu estou vendo ali que o denominador é a raiz quinta de 2 ao quadrado. Então, eu vou precisar multiplicar por quanto? Bom, vai ter que ser uma raiz quinta de 2 elevado a alguma coisa. Estou vendo aqui que o expoente é 2. De 2 para 5, quanto falta? Falta 3. Então, o expoente aqui precisa ser 3. E quando eu multiplico, os expoentes somam. Aí, ó, 3 mais 2 dá 5, iguala com o índice. Aí dá para eliminar. Beleza? Só que se eu estou multiplicando o denominador por esse valor, o numerador também tem que ser multiplicado pelo mesmo valor. Senão a gente modifica a fração. Vamos lá ver como é que vai ficar isso. 18 raiz quinta de 2 elevado ao cubo. E embaixo? Embaixo vai ficar raiz quinta de 2 elevado à quinta potência. Somos expoentes. 2 mais 3, 5. Repare que eu coloquei esse 3 aqui já na intenção de aparecer o 5 do lado de cá. Que aí eu posso cortar. Ó. Índice é igual ao expoente, a gente corta. Sobra apenas quem embaixo? O 2. Em cima, o que dá para fazer por enquanto? Essa potência, 2 elevado ao cubo, 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. Raiz quinta de 8. Lembrando, não posso simplificar o radicando com o denominador que está fora do radicando. Não dá. Tem que olhar para cá. Ó. 18 é possível simplificar com 2? É possível até dividir. 18 é divisível por 2. 18 dividido por 2 dá 9. Então, ficaremos assim. Ó. 9 raiz quinta de 8. Ah, embaixo some? Não, que some, eu dividi, né? 18 por 2, 9. Aí está aqui o resultado da divisão. Tá? De novo, a racionalização ela acaba aqui. Para cá, o que a gente fez foi simplificar a fração. No caso, ali foi dividir mesmo. Tá? E mais um exemplo, para ficar tranquilo. Está lá, raiz sétima de 5 elevado à quarta potência. Então, eu vou precisar multiplicar por uma raiz sétima de 5 elevado a que expoente? Se o expoente aqui é 4 e o índice é 7, de 4 para 7 falta 3. Então, o expoente aqui precisa ser 3. Que quando eu multiplico, eu somo os expoentes. Em cima, multiplicamos pelo mesmo valor para não modificar a fração. Olha lá. Vamos nós. 5 vezes raiz sétima de 5 elevado ao cubo. Ó. E embaixo? Embaixo vai ficar a raiz sétima de 5 elevado à sétima potência. Beleza? Já que 4 mais 3 vale 7. O que a gente faz agora? Cancela o índice com o expoente do radicando. Embaixo sobrou apenas o 5. Em cima, 5 raiz sétima de 5 ao cubo. O que dá para fazer? 5 ao cubo, que é 5 vezes 5 vezes 5. Isso dá 125. E posso também dividir esse 5 com esse aqui. 5 dividido por 5 vale 1.
Aí lembra, né? O 1 na frente não precisa aparecer, porque 1 multiplicado por qualquer valor dá qualquer valor. Então, o resultado aqui será simplesmente raiz sétima de 125, que é o resultado de 5 ao cubo. Beleza? De novo, a racionalização ela acabou aqui. O que a gente fez depois foi simplificar a fração. Tá? Só uma coisinha para a gente fechar o vídeo. Esse número aqui que está de caneta vermelha, aqui ficou de lápis. E na outra página também. Aqui, ó. Ficou de lápis aqui. Aqui de caneta vermelha. Aqui de caneta vermelha. Isso se chama fator racionalizante. Fator porque é um elemento de uma multiplicação. Ó. E racionalizante porque é o número pelo qual nós multiplicamos para eliminar a raiz do denominador da fração. Beleza? Espero ter ajudado. Que vocês continuem estudando aí e se cuidando, tá? Forte abraço!